A gente vai terminar a última parte, que teve que dividir em 3 partes, né? Esse tema de anjos guardiões, espíritos protetores, ele foi longo. Então, hoje é a última parte. A gente vai falar, a gente começou falando desse tema com relação individual, dos nossos protetores, dos nossos anjos guardiães, individualmente. Só que a gente tem que lembrar que eles podem acontecer isso coletivamente. Então hoje a gente vai falar mais de guardiães coletivos, tá bom? Para terminar essa parte aqui e passamos para um outro tema. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá, mas também é comum encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Essa é uma pergunta que no outro estudo que eu faço com relação a esse livro dos espíritos, e é uma pergunta que realmente eu fico pensando que muitas delas referem-se muito exclusivamente às dúvidas temporais, que eram as dúvidas daquela época, do século XIX, do contexto lá. Então, assim, poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar? Essa palavra gênio, a intenção que se tinha era de que espíritos sempre vão ser, os bons vão ser aqueles espíritos como se limpasse uma garrafinha e saísse um gênio, ou seja, o espírito bom vai sempre trazer coisas boas e vai nos ajudar, vai nos iluminar, mas nesse caso aqui, era realmente de espíritos que ou nos faziam mal, a ideia era essa da pergunta, ou faziam espíritos que nos faziam mal, obsessores, né? Ou espíritos tão puros, tão mais iluminados, que nos protegeria de mal, de coisas ruins que pudessem nos acontecer. Então essa foi a pergunta com esse sentido, pelo menos é o que eu percebo, né, que eu sinto que é dessa maneira. E ele fala, né, isso às vezes pode acontecer, mas também é comum, logicamente, o espírito não encarnar junto para poder ajudar. Ou seja, a pergunta era: acontece de um espírito poder nascer junto na mesma época que eu para continuar cuidando de mim? Vamos pegar assim e falar de uma forma didática, seria essa a dúvida. Ele diz, pode acontecer, mas muito mais fácil é ele deixar isso, né, para um outro que vai estar junto com você encarnado, ok? Até mesmo porque a gente vai conversar um pouco dessa questão de o que é proteção, o que é anjos protetores, né? Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Mais uma vez, novamente, essa questão de dizer assim: se eu tenho alguém que está junto comigo, que se propõe a me auxiliar durante minha permanência aqui, ele tem alguém que fala assim, bom, eu vou com você, mas acima de mim tem um que vai cuidar da família inteira, que é, digamos assim, é o protetor da família toda. Essa era a pergunta, tá? Ele diz, não vai existir apenas um, porque a gente precisa entender o que é essa linguagem de proteção. Quando a gente fala desde o começo, desde a primeira parte que eu venho falando de anjos guardiões, espíritos protetores, na nossa como é que fala, nosso romantismo, né? A gente imaginar o anjo com aquelas asas, né? Que a igreja nos ensinou e tal, para que a gente tivesse aquela ideia da bondade, né, da pureza que nos auxilia. Mas quando a gente pensa em proteção, o que passa na cabeça de vocês com essa palavra proteção?
anjo guardião. O que passa? Pode falar. O que passa assim? Qual que é o significado? O que significa quando a gente fala ter um anjo guardião individual ou para um grupo, para a família? O que vocês acham? Seria um pneu furado, por exemplo. Seria um pneu furado, por exemplo. Como assim? Porque o pneu fura, às vezes você fica nervoso, irritado, mas é o seu anjo te livrando de alguma coisa lá na frente, de repente. Você diz assim, uma ação, alguma coisa que ele provoque para evitar aquilo. Então, Nos guardando. Então, isso é uma ideia de proteção. Então, ele de proteção individual. Então, assim, ele está me protegendo, ele acha uma maneira para que eu não chegue naquele fato, naquela situação talvez difícil para mim. Então, ele pode, às vezes, fazer com que situações aconteçam, mas a decisão de parar e fazer diferente é sempre minha, tá? Porque eu posso parar um momento naquele carro, o pneu furou, eu posso, em vez de parar e esperar, eu posso pegar uma carona com o próximo que vier para poder resolver meu problema, e se eu tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer comigo. Entende? Então, quando a gente fala de proteção, eu digo cuidado, porque o proteger não é livrar, segurar você e deixar você, não vai acontecer nada com você porque eu não deixo. Não, aí ele tira a experiência sua, da vivência, da decisão de fazer. Então, a proteção individual, podemos ver por esse lado de estar junto com você, cuidando, dando uma dica. Mas por que ele faz isso? Porque ele é especial? Por que ele faz isso? Por que ele tem condições de fazer isso? É uma pergunta. Porque ele está mais evoluído, né? Só que não tira o livre-arbítrio da pessoa, né? E aí vamos começar a trocar essa palavra. Evolução por experiência. Então, assim, por isso que as avós falavam assim, né? Não, você vai ver como isso vai ser assim, como vai ser assado. Você fala, para de rogar praga, porque realmente ia acontecer daquele jeito. Por quê? Porque ela já passou, porque ela vivenciou, porque ela experimentou. Então ela já sabe qual é o resultado das escolhas, se você escolher aqui ou aqui. Por quê? Porque ela já passou por esse pedaço do caminho. Então é mais experiente. Então o individual, podemos dizer que ele tenta proteger, mas a decisão de fazer e ir a uma situação ou outra é sempre nossa, tá? Pra gente entender isso, por quê? Porque a gente vai chegar no coletivo, que é... E aí lembrando, ó, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Isso aí é exclusivo daquela época. A pergunta era, será que tem alguém que protege mais essa parte da Europa do que da América? Será que protege mais o meu país? Será que... Você entendeu? Então, essa pergunta das raças era justamente isso. Era até para saber se podia contar com esse apoio, né? Por diferentes raças. Então, agora a gente vai ver um pouquinho também nessa linha, mas a vibração e a sintonia coletiva. Aí com o lance dos protetores, entre aspas, mas numa questão coletiva. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são-no igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Os espíritos preferem estar no meio dos que lhes se assemelham. Acham-se aí mais à vontade, mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso quer que esteja só.
quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades, os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam do que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades como dos indivíduos tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhe podem insuflar as paixões grosseiras. Bom, aí com relação a essa questão coletiva, todo mundo já ouviu a palavra egrégora? Já ouviu? Sabe o que é? O que significa egrégora? Um conjunto de pensamentos, a grosso modo é um mesmo direcionamento de pensamento. Pensamento gera vibração, vibração iguais, forma-se uma egrégora. Pensa a grosso modo, quando eu penso sai uma fumacinha de uma cor. Se ela pensa também com a mesma vibração moral e emocional, ética e tudo, ela vai soltar uma semelhante à minha, que é semelhante a dele, porque estamos no mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, mas mesma expectativa. Então a fumacinha é igual, a cor, o que acontece? Vira uma nuvem. Então se vira uma nuvem tem mais força. Por isso que a egrégora, né, é essa formação, digamos assim, uma vibração mais forte. Então, quando a gente diz que tem uma proteção, ele fala, também tem, em vez de ser só para a pessoa, tem para um coletivo também, um protetor ou um guardião para o coletivo? Claro que tem. Exemplo é no Espiritismo mesmo, que tem todas as casas, não só no Espiritismo, mas a gente fala, a gente aqui da casa, que tem o seu mentor, chama-se mentor da casa. Mas não é que ele é o mentor da casa somente. Não é que ele protege a casa de perigos. Não. Ele apenas está junto com todos os pensamentos iguais de comum objetivo, para que fortaleça aquele pensamento e aquela ação fique mais potente. E por que a gente fala, mas ele é o mentor da casa? Vou ouvir o mentor da casa. Por quê? Porque ele é mais, o que eu falei? Experiente. Ele é evoluído. Cuidado com a palavra evolução. O que é evoluir? Evoluir para o quê? Se a gente ainda não tem resposta para as coisas. Resposta definitiva. Então, experiência sim. O que eu não sabia ontem, eu passo a saber hoje, amanhã eu passo a saber mais um pouco. Isso eu posso dizer que é experiência. Eu passo a saber, passo a experimentar e passo a saber de apreender. Então, nesse caso, esse protetor aqui pode ser de um grupo, pode ser de uma cidade, pode ser de um bairro, pode ser de uma nação, pode ser de um orbe. A gente não fala que Jesus é o governador? Ele vai um pouco mais longe, viu, gente? Ele não é só do planeta Terra. Então, ele é de muito, muito mais outros. Mas, enfim, isso é uma outra história. Aí, então assim, e se cada um, o que tem condições de proteger um grupo, tem outro que protege uma união de grupos. Entende o que eu falo? E tem outros que protegem e assim por diante. Então, assim, eu tenho um grupo aqui, eu tenho um mentor para esse, um mentor para esse. Só que existe um mentor para esses mentores. Entende? Agora, ele não é protetor.
protetor. Isso é muito importante a gente destravar a cabeça. Não existe ninguém que protege você de dizer, eu seguro e ponho você dentro de uma redoma e isso não vai acontecer. Não existe isso. Não existe isso. O que existe é, Marcos, se você... Olha, eu fui por esse caminho, Marcos. Não funcionou muito bem para mim. Mas eu não posso segurar o Marcos para o Marcos não ir por aquele caminho. Eu não tenho esse direito. Então, eu não posso proteger o Marcos de passar a experiência, mesmo que ela seja errada. Porque só vai aprender quando erra e quando passa. Então não existe, a gente tem que desmistificar isso. Isso é totalmente da coisa religiosa. Alguém vai salvar você. Mentira, não vai ter isso. Não tem isso. Você se auto-salva do quê? De você mesmo. Então, por que você mesmo? Porque você está aqui com o ego. Você é uma briga aí. Você lá com você aqui, eu não falo sempre isso. Então, o outro pode te dar dicas. Pode vivenciar experiências com você. De dizer, olha, eu passei e tal. Então, acho que aqui funcionaria para você. Mas, quem pode decidir é você. Jamais imaginar que um protetor do Brasil, por exemplo, todo mundo fala na doutrina espírita, a gente tem essa narrativa de que o grande protetor do Brasil é Ismael. Pelo menos falam que até uns anos atrás. Hoje não se sabe se ele está em outro orbe, se ele já nasceu, enfim. Aí fala, mas ele protegeu o Brasil de guerras. Não, não é essa proteção. Imaginemos um coordenador que conhece mais e que vai estar junto com o grupo que tem os mesmos objetivos. Ele já tem um conhecimento que ele está vendo de fora e já passou algumas coisas, então ele está junto coordenando um processo grupal, um processo da nação. Aí eu concordo. Mas, ele vai proteger, se alguém vier aqui, se o Trump vier querer fazer alguma coisa contra o Brasil, Ismael vai proteger. Gente, romantismo puro. Eu estou falando isso porque a gente precisa questionar essas coisas, a gente precisa pensar a respeito. Então, lembrando sempre que, da mesma forma que eu falo uma sintonia, eu trago pessoas que podem estar me ajudando, mas lembra que eu falei, eu posso ter um que me ajuda aqui e um que fica me atazanando aqui. Por quê? Porque vai depender sempre, é dualidade, vai depender sempre de como eu vibro. Se eu vou para esse lado, eu escuto mais esse, se eu vou para esse lado, eu escuto mais esse. De quem você alimenta. Mas eu só ouço. Quem decide fazer o errado, sou eu que decido. Fazer o certo, sou eu que decido. Porque Jesus pôs um manto sagrado na sua... Para com isso. É você que decide. Parar de dar responsabilidade a outrem. Seja ele seu anjo guardião, seja ele Jesus. Ninguém tem obrigação de ser. Você é participante do processo da melhoria da vida. Você é participante desse processo. Eles, seja o seu mentor individual, ou seja o nosso mentor da casa, ou seja o nosso mentor de Barra Grande, ou seja o nosso mentor da Bahia ou do país, é apenas um coordenador que, por afinidades, por conhecimento daquela sintonia, daquele grupo,
de brasileiros ou de baianos, ele vai estar próximo para que a coisa ande. Sabe aquela coisa de coordenador? Você vai trabalhando, chega uma fala, estou com uma dúvida aqui, não sei se isso aqui ficaria melhor no trabalho. Você confia naquele coordenador que, entre aspas, tem mais experiência que você, então ele vai poder, olha, eu acho que isso aqui você poderia tentar dessa maneira. Mas isso não impede que o funcionário vire e fale, mas olha, será que não dá para fazer assim dessa vez? Eu vou experimentar. Às vezes ele faz isso e ele colaborou com o coordenador, entre aspas, então, seu mentor, e colaborou com a vida. Então, ele faz parte de um processo de arquitetura da vida. Todos nós. Então, os mentores, seja ele individual ou coletivo, ele vai de acordo com a sintonia e com a capacidade que ele tem de como é que se diz? Não é capacidade, esqueci a palavra. De estar no grupo, ele tem a mesma coisa, o mesmo objetivo, o mesmo conhecimento daquele grupo. Só isso. Mas ele não vai proteger você de nada, não vai carregar você no colo, não. Esqueça disso, viu? As aglomerações de indivíduos, como a sociedade, a cidade, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem. Pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Simples assim, é tudo isso que eu comentei. Acabou de falar. Então assim, eu quero só que vocês saiam daqui com aquela ideia não mais pueril, de ai, meu anjo da guarda me salva. Primeiro lugar, gente, quando a gente fala de justiça, a gente fala assim, eu ia viajar, pegar aquele avião e não fui. Graças a Deus que eu não fui, que eu estou viva. Aí o avião caiu, matou 300. Que justiça é essa? Ai, o meu anjo da guarda me salvou. Percebe o tamanho do egoísmo quando a gente fala um negócio desse, gente? Vocês já pararam para se ouvir? Eu salvei. 300 não quero saber. Salva só um, salva todos. Hã? Salvar só um, porque que eu ia ser tão bom, não ia salvar todos. Entendeu? Aonde que estão os anjos da guarda dos outros 300? Cadê Deus? São essas perguntas que eu quero que vocês façam. Porque a gente vem num pensar não, a gente veio numa coisa pronta, que foi vendida para nós, por N encarnações que a gente vem. Então está na hora de quando a gente fala alguma coisa, a gente fala, mas faz sentido? Não é justiça. Pois é. Não é quem fala isso, justiça. Não, mas não é que é justo. O que eu estou dizendo assim, não é justo da gente pensar assim, mas por que um é bom para um e você não está preocupado com os 300 que... Não é que foi bom para um, é quem você não tinha que estar lá. Pois é, mas é isso que eu estou falando, mas tá certo isso, da gente não estar lá, mas não é que... Isso, não é que alguém ou Deus disse, você agora vai, você não vai. É isso que eu estou dizendo, a estabelecer coisas para nós. Tá? Acabando. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer das coletividades, quer dos indivíduos. É aquilo que eu falei. Alguém que anda junto com você, Marcos, vai ter a mesma, um pouco mais de, talvez, enxerga um pouco mais além, porque já passou. Mas além de vocês dois, tem um outro para um grupo que, consequentemente, viu um pouco mais já.
Então, essa coisa de falar é mais elevado? Não, ele é mais experiente. Lógico, né, gente? É claro que tem que ser. Sempre vai ter alguém mais experiente na frente da gente. Assim como a gente tem a experiência passando para quem também está ao lado ou atrás. É natural. É natural isso, né? Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que a elas se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que os julgam ser o que não são? Não lhe cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Exclusivamente pergunta da época, né? Onde tinham artistas, grandes artistas na época, no século XIX, em que a pergunta é, então eles se dedicam mais, assim, dá mais ênfase no cuidado com quem é artista? Então, assim, ele está dizendo, e olha, que ele fala que na época até invocava isso, né? Tinha a invocação de auxílio, né? Isso é exclusivamente. Aí ele fala, não lhes cabe fazer o que os cegos vejam, nem que... Ou seja, aquele que está no nosso lado, ou no lado de um grupo, não cabe a ele falar, criatura, abra o ouvido, ficar chamando atenção. O protetor, o guia, sei lá como vocês querem chamar, ele não é feito para se babar. Tiremos isso da cabeça. Ele não é babá de ninguém. De ficar fazendo você ouvir. Sabe aquela história? Você quer que o outro entenda o que você está falando? Você está vendo alguma coisa? Você quer que o outro fale, ai, que vontade de abrir sua cabeça. E não adianta. Você faz isso, a pessoa continua sem entender. Porque isso não funciona, não vem de fora. A compreensão, a cognição, o entendimento vem de dentro. Não vem de fora. Fora é a provocação, é diferente. Eu provoco o outro. Agora, abrir a possibilidade de entendimento é dele. Ninguém consegue abrir outro. E também vale para o espírito, que vira falar, eu não tenho paciência de ficar tentando fazer você entender, se você não quer entender. Porque não adianta vir de fora. Nem a espiritualidade está dizendo isso. Porque vindo do espírito falar, mas é voz, é um espírito legal que falou comigo. Sim, filho, você só ouve se você conseguir. Se você conseguir abrir para ouvir. E cuidado, porque você vai ouvir de acordo com a sua vibração. Muitas vezes você está vibrando de uma forma que não é tão boa e você percebe e sente coisas. Você fala, eu vi espiritualidade. Epa, cuidado! Assim como aqui, é em qualquer lugar. Lá do outro lado, vão ter aqueles também que não são lá boas coisas. Não é porque está do outro lado que é boa coisa. Então, cuidado quem você está dando ouvido. Tudo depende de você. Então, aqui, eu fiz só para a gente finalizar. Atuação dos espíritos protetores nas coletividades e sociedades. Nações, cidades, instituições, a gente já falou, tem espíritos que são dedicados a protegê-los. Lembrando, não é proteção de deixar não acontecer as coisas. É proteção de, estou junto com vocês, com o mesmo objetivo, escolhi cuidar do Brasil, ok? Então, assim, ele vai estar ligado no progresso daquele país, nas coisas que tem que ser trocada com outro país. Então, ele vai estar em contato com outro coordenador da Rússia, de um mentor da Rússia. Entende, gente? Então, assim, ele tem que lembrar sempre que ele não é o protetor mamãe. Ele é o protetor coordenador das coisas. Ok? Afinidade. Claro, a coletividade encarnada determina a qualidade dos espíritos ao seu redor. Não precisamos dizer, um grupo de pessoas vai dizer quem é o seu coordenador daquele grupo, né? Depende da vibração e do que é o objetivo do grupo.
Isso, o grupo que eu falo, depende do grupo de 3, 4 pessoas para um planeta. Independe. Responsabilidade, o padrão moral da sociedade atrai os seus espíritos, né, correspondentes. Claro, não vou chover no molhado, a gente já sabe. A diferença é que eu sozinha atraio 1, 2, 3, sei lá, até uma legião. Mas 10 vai atrair 1000. 1000 vai atrair 1 milhão. É a mesma coisa. Progresso social. Os espíritos elevados inspiram grandes descobertas, avanços científicos e movimentos humanitários. Então, muitas descobertas, muitas coisas a gente fala, nossa, aquele cientista parece que teve uma ajuda, né, nas grandes descobertas. Eu acredito piamente nisso. Que são pessoas que inconscientemente vieram com a proposta, em comum acordo com o coordenador com os outros coordenadores de outros lugares, para trocar essa teia aí de informação. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Por isso que o progresso acontece. E vai acontecer mais rapidamente se o povo ajudar na vibração. Se não, meu filho, nós vamos ficar para trás mesmo. Crises sociais, ambientes de ódio, medo, egoísmo atraem espíritos também problemáticos, a gente sabe. Em resumo, a sociedade humana e a espiritual coabitam o mesmo espaço. Se eu falo que nessa sala tem nós e mais uma renca de gente desencarnado, um país é a mesma coisa. Vai ter aqui e vai ter os que estão desencarnados, que podem ser a turma do bem, como podem ser a turminha que não está muito afim de fazer coisa boa. E aí fortalece o negócio, né? Dos dois lados fortalecem, né? Lembra disso aqui? Quem lembra? Do Jim Jones. Massacre do Templo do Povo, em 78, foi um maior massacre que teve 900 suicídios, né? Eles tiraram a própria vida por uma obsessão ao Jim Jones, né? Que tinha capacidade. Agora você imagina esse Jim Jones com o tanto de legião que ele tinha junto com ele. E eles reforçaram com a obsessão de adorá-lo. Então, imagina só. Conseguiu, aquilo que eu falei, leva para um progresso, um coordenador bom, com uma equipe boa, leva para um progresso. Um coordenador mediano, com uma equipe mediana, vai ficar no mediano. Um coordenador ruim, com má intenção, com um daqui, com má intenção e um grupo também, o que acontece? É isso. Então, isso é interessante para a gente observar o que está acontecendo hoje, geopoliticamente falando. Então, o Livro dos Espíritos não é só para a gente falar da espiritualidade do lado de lá. É para a gente pegar aquele contexto e trazer para nós, para a nossa realidade. O que está acontecendo hoje, geopoliticamente falando? Quando a gente vê decisões sendo tomadas, é para a gente analisar. Pense um pouco, esse povo está ajudando na hora da decisão? Ou está ajudando a afundar mais? Ah, mas o povo não tem culpa, o povo está lá, a dona de casa lá da Rússia, está dentro de casa, fazendo almoço, fazendo comida. O que passa no pensamento dela? Que eu sou mais poderoso que lá, porque às vezes compra aquilo e fortalece na vibração do pensamento do ódio ao outro. É simples com o Oriente Médio, que está acontecendo hoje, com o Irã e, né, Israel. Então, assim, isso, eu trago essa informação para que a gente pare e observe, não fique olhando as coisas somente pelo patamar da notícia, mas o que está envolvido nisso?
o que está envolvido nisso. Não está envolvido somente quem está caneteando as coisas. Está envolvido um grupo de espíritos também. Estão juntos também. Ou para o bem, ou às vezes nem tanto, ou ainda com certos egoísmos, fortalecendo o egoísmo aqui. Então, é para ter essa visão. Então, assim, lição de hoje, não são protetores para nos pôr na bolha. São protetores para nos mostrar uma direção. Mas, se a direção vai ser certa, depende também de mim. Porque se eu vibrar, ela vibrar, ele vibrar, por coisas com o mesmo objetivo, saudável, moral, ético, a gente está falando uma língua de um bom coordenador. Então ele vai estar junto. Se eu falo uma língua, se eu penso de uma maneira, Regina pensa de outro, Márcio pensa de outro, ele é egoísta, quer mais que se ferre mesmo o outro lado. A Regina, não, mas eu sou bondosa, fica... O coordenador fala, misericórdia, está difícil o negócio. E aí não vai para frente. Então nós estamos dizendo que nós somos corresponsáveis para a melhoria, às vezes, da onde a gente vive, do espaço pequeno, do bairro, da cidade e do nosso país. Ah, mas eu não participo das coisas. Sim, você participa quando você vai no mercado, quando você está na rua, quando você está no trânsito. A forma que você é, como essa emanação que faz o quê? A egrégora. Que faz o quê? Aquela nuvenzinha ser uma cor só e de preferência uma cor boa. Por quê? Porque o coordenador usa isso. Para quê? Para dar resultados melhores. Para auxiliar aqueles que estão aqui para grandes descobertas, para grandes desenvolvimentos. Então, nós somos coparticipantes e não apenas aguardar somente as proteções. Tá certo? Gente, é isso, viu?